Oi, pessoal. Estamos de volta. Tudo bem? Como é que foi aí a luta com essa atividade, né? Eu percebi que alguns tiveram dificuldade, que alguns não lembravam, que alguns não sabiam aí como resolver a situação, mas hoje nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, né, que ficaram com relação a essa atividade. Essa atividade, ela é basicamente uma revisão de conjuntos numéricos e dos conjuntos, como é que se diz assim, da teoria de conjunto, né? Da teoria de conjunto que vocês, em tese, né, viram o ano passado. E aí eu compartilhei com vocês algumas aulas sobre conjuntos numéricos também, para dar aquela refrescada na cabeça de vocês. Mas foram, assim, aulas bem básicas, só mesmo para lembrar sobre os conjuntos. E isso aqui é que é mais do ano passado mesmo, coisas que vocês já viram no primeiro ano. Então, aqui, na primeira questão, era para você colocar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso nas afirmações. Então, veja, quando a gente está estudando conjuntos numéricos, a gente vê que primeiro nós temos o conjunto dos números naturais, que são todos os números lá resultantes do processo de contagem. Depois dele, a gente estuda o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. E aí, dentro desse conjunto dos números inteiros, eu tenho o conjunto dos números naturais e mais os números negativos, certo? Depois, nós estudamos o conjunto dos números racionais, que são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. E aí, dentro desse conjunto, eu tenho número natural, eu tenho número inteiro, e aí ele é ampliado com as dízimas periódicas, os números decimais, as frações, certo? Separado aqui, nós temos o conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. Então, um número, ou ele é racional, ou ele é irracional, ok? E juntando tudo, quando eu junto os irracionais com os racionais, eu tenho o conjunto dos números reais, tá? Então, o conjunto dos números reais corresponde à união entre os irracionais e os racionais, tá? Essa divisão aqui é para você lembrar que esses conjuntos, eles não se misturam. Se o número é irracional, ele não pode ser racional. Se ele é racional, ele não pode ser irracional. Então, olhando para esse esqueminha, vejamos. Todo número natural é inteiro? Todo número natural é inteiro? Aí a resposta é sim. É verdadeiro. Porque todo número natural é também inteiro. O conjunto N está dentro do conjunto Z. Todo número inteiro é natural? Aqui é falso. Todo número natural é inteiro. É inteiro. Mas nem todo número inteiro é natural. Por quê? Porque tem números inteiros, tem uma parte deles que são negativos. E aqui dentro não tem número negativo nos números naturais, tá? Todo número inteiro é racional? Olha, número inteiro é racional? Sim, todo número inteiro é racional. Agora, todo número racional é inteiro? Aí a resposta é não, porque aí tem dízima periódica, tem número decimal, tem fração, e aí esses números não estão aqui, nessa parte. Então, é falso.
todo número inteiro é real? Cadê? Todo número inteiro, Z, é real? Aí a resposta é verdadeira, tá? Porque os números inteiros estão dentro do conjunto dos números reais, tá? Todo número é real? Até onde vocês estudaram, sim. Mas mais adiante, no terceiro ano, vocês vão estudar um outro conjunto, que é o conjunto... Ai, meu pai, como é o nome do conjunto agora? Conjunto dos números imaginários. E aí, nesse, tem números que não existem. Por exemplo, raiz quadrada de -4. Não é um número real. Ele é um número imaginário. Aí a gente tem todo um artifício, mas isso aí é assunto lá para o terceiro ano. Mas até aqui, onde nós estudamos, a resposta seria sim. Tá? Até esse ponto. Enumere os elementos dos conjuntos. Enumerar quer dizer que você vai descrever, vai colocar todos os elementos desse conjunto. Então, veja. A letra A, vou chamar de conjunto A. X pertence aos números naturais, tal que x é menor do que 4. Quais são os números naturais menores do que 4? 0, 1, 2 e 3. Então, se eu vou enumerar os elementos, eu coloco as chaves, coloco os elementos e vou separando por vírgula, tá? Letra B, vou colocar assim, ó, conjunto B. X pertence aos números naturais não nulos. Não nulo, toda vez que vocês virem esse asterisco, quer dizer que o conjunto não é nulo, ou seja, ele não tem o elemento 0. Então, x pertence aos números naturais não nulos, tal que x é menor ou igual a 4. Então, não tem o 0, começa do 1, 2, 3 e vai até o 4, porque aqui é menor igual. Quando é só menor, o número não entra no conjunto. Quando é menor igual, ele entra. Agora aqui, ó, letra C. X pertence aos números naturais, tal que... Aí eu começo a ler aqui do meio. X é maior do que -3 e é menor do que 3. Veja, se o conjunto é N, não tem número negativo nesse conjunto, tá? Então, eu vou começar aqui 0, 1 e 2. O 3 aqui também não entra, porque os números são menores do que ele, tá? X pertence aos números naturais, tal que x mais 7 é igual a 5. Qual é o número aqui que somado com 7 vai dar 5? Seria -2, né? Se eu pegar aqui, ó. Ai, eu não queria estragar o papel. Onde eu boto? Vou botar aqui, tá? Ó, x mais 7 é igual a 5. Esse 7 vai para o segundo membro. Troca o sinal. X vai ser igual a -2. Olha qual é o conjunto que nós estamos trabalhando. Conjunto N. Tem -2 no conjunto N? Não tem. Então, a resposta é conjunto vazio. Ok? Agora, aqui na letra F. X pertence aos números inteiros, tal que x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Veja, x ao quadrado menos 9 é igual a 0. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Tá? Esse menos 9 passa para o outro lado. Eu tô abreviando o cálculo. X é igual a mais ou menos 3. Como tá dentro dos números inteiros, então a minha solução é -3 e 3.
tá? Menos 3 e 3. Conjunto G, X, determinar X, tal que X é divisível por 4. Aí, quais são os números que são divisíveis por 4? São infinitos. Então, você vai colocar aqui, ó. Números que são divisíveis por 4. 0 dividido por 4 dá 0. 4 dividido por 4, que vai dar 1. 8 dividido por 4, que vai dar 2. 12 dividido por 4, que vai dar 3. E aqui vai. Tá? Letra H. Determinar X, tal que X é um número natural e é menor do que 6. Os números naturais menores do que 6. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Letra I. X pertence aos números naturais. X pertence aos números naturais. Tal que X é um número ímpar menor que 11. Quais são os números naturais ímpares menores que 11? 1, 3, 5, 7 e 9. Letra J. X, tal que X é um número par compreendido entre 3 e 11. Então, quais são os números pares que estão entre 3 e 11? Aí eu vou colocar 4, 6, 8 e 10. Ok? Era isso que era para fazer aqui nessa questão. Enumerar, ou seja, colocar aí todos os elementos do conjunto. Terceira questão. Agora nós vamos lá para as operações com conjunto. União, interseção, diferença, tá? Quando eu falo em união, quer dizer que eu vou reunir os elementos do conjunto. Ou seja, eu vou juntar todos os elementos. Quando eu falo em interseção, eu vou pegar o que está em todos os conjuntos ao mesmo tempo. Quando eu falo em diferença, aí na diferença eu pego o que está em um conjunto e não está no outro, ok? Então, veja, eu quero o conjunto A união C. A união C quer dizer que eu vou juntar o conjunto A com o conjunto C. Tá? Vou juntar o conjunto A com o conjunto C e formar um conjunto só. Se um elemento está nos dois conjuntos, não tem necessidade de eu colocar duas vezes, basta uma. Então, aqui, ó, no conjunto A eu tenho 1, no C também tem, eu coloco só uma vez. Tem aqui o 2, no conjunto C, aqui não tem, mas ele vem pra cá, pra união. O 3 tá nos dois conjuntos, eu coloco só uma vez. Não tem 4 neles. O 5 tá nos dois conjuntos, só coloco uma vez. E ainda tem aqui o 7 e o 9, que estão só em A. 7 e 9. Então, esse é o conjunto A, união C. Agora, o conjunto A, união B. Conjunto A, unido ao conjunto B. Vou juntar os elementos. 1. Aqui tem o 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 e 9. Tá? Essa é a união. Agora, conjunto A. Eu vou para interseção, né? Aqui do outro lado. Ó, era para ter vindo para cá, mas tudo bem. Conjunto B, interseção C.
O que eu tenho no conjunto B que eu tenho também no conjunto C? Essa é a minha interseção. Então, o que está em B e também está em C. Só o número 2, né, ó. Só o número 2. O que eu tenho em A que também está em C? O 1, o 3 e o 5. Tá nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, essa é a interseção. A interseção é o que está nos conjuntos ao mesmo tempo. Agora, a diferença é o que está em um conjunto e não está no outro. Então, eu quero aqui o conjunto A menos C. O que eu tenho no conjunto A que eu não tenho no conjunto C? Tem o 1 lá, tem o 3, tem o 5, o 7 e o 9. Tem em A e não tem em C. O que eu tenho em A e não tenho em B? Ó, aqui tem o 1, lá não tem o 3, lá não tem, o 5 aqui, lá não tem, o 7 e o 9. O conjunto A todinho, né? Não tem nada que tenha em A que tenha em B. Bem que eu troquei a ordem, tá? É 5, 7, tá? Mas não faz muita diferença aqui. C menos A. O que eu tenho no conjunto C e eu não tenho no conjunto A? O número 2. É o que tenho aqui e não tenho aqui. B menos A. O que eu tenho aqui no conjunto B que não tem no conjunto A? Se você observar tudo, né? Não tem nada em comum entre A e B. Então, era isso, tá? Quando se fala em união, você junta tudo. Quando se fala em interseção, você pega o que está em todos os conjuntos ao mesmo tempo. Quando se fala em diferença, você pega o que tem no primeiro conjunto e não tem no segundo. Beleza? Quarta questão. Escreva na forma decimal. Escrever na forma decimal, olha, para eu escrever uma fração na forma decimal, basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou aqui dividir 3 por 8. 3 por 8. Ó, 3 dá para dividir por 8? Não. Então, eu coloco aqui 0, e aqui fica 30. 30 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24, sobra 6. 6 não dá, coloco 0, ficou 60. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56, sobra 4, outro 0. 40 dividido por 8 vai dar 5 e o resto é 0. Então, a forma decimal de 3 oitavos é 0,375. Agora, 8 terços. Eu vou dividir 8 por 3. Vai dar 2. 3 vezes 2, 6. Sobra 2. 2 não dá para dividir. Coloca a vírgula, acrescenta o 0. Ficou 20 por 3, dá 6. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. 2 não dá. Acrescenta outro 0. Dá 6. Sobra 2. E aqui, ó, pode dividir o tanto que você quiser, que vai sempre aparecer o número 6 aqui. Isso aqui é uma dízima periódica. É uma divisão que não tem fim. Então, aqui vai dar 2,666. E aí, a reticência, que é para indicar que não acabou a divisão. Tá? Menos 20 nonos. Vou dividir 20 por 9. Vou botar logo o sinal de menos. 2, 18 para 20 sobra 2. 2 não dá. Fica 20. Por 2, dá 2 de novo. Sobra 2. E aqui também, olha, outra dízima periódica. Aqui não vai acabar também essa divisão.
Você divide aí até encontrar. Identificou que é uma dízima periódica? Pode parar a divisão, certo? Agora, menos 7/50. Dividir 7. Deixa eu ver. Ver se vocês estão vendo. 7 dividido por 50. Não dá. Então, 0,70. 70 por 50 vai dar 1. Vai sobrar 20. Não dá. 200. Vai dar 4. E o resto é 0. Então, 0,14. Se bem observarem, nessa quarta questão eu tenho 2 números decimais exatos. Exatos por quê? Porque tiveram fim. Chegou a um fim a divisão. E temos 2 números decimais periódicos. Quer dizer que a divisão deles não tem fim, tá? Observem que esses números decimais aqui, periódicos, eles também são escritos em forma de fração. E essa fração aqui, ela é chamada de fração geratriz. Fração geratriz porque ela gerou a dízima periódica, tá? Ela gerou a dízima periódica, então ela é a fração geratriz, que é justamente o que está se pedindo na quinta questão, para transformar as dízimas periódicas para a forma de fração, encontrando a geratriz. Então, vamos lá, vamos ver se vocês lembram como é que faz esse processo para encontrar a geratriz da dízima. Ó, a letra a minha dízima periódica é 0,2222, tarará, 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 tá? Primeiro passo, eu chamo de X a minha dízima. 0,2222, tá? Eu vejo quantos algarismos tem no período da dízima. O período da dízima é o número que está se repetindo. Pode estar se repetindo só um número. Vejam aqui, ó. Aqui está se repetindo só um número. Então, o período dessa dízima aqui é 2. Aqui também está se repetindo só um número. O período dessa dízima aqui é 7. Aqui não, olha. Aqui já tem 10, 10, 10. O período aqui é 10. Então, tem 2 números aqui no período. Quando eu tenho só um número no período, eu multiplico aqui essa minha igualdade por 10. Se eu tiver 2 números no período, aí eu multiplico os 2 lados por 100. Se forem 3 números, por 1000. E assim sucessivamente. De acordo com a quantidade de números que eu tenho no período, eu vou multiplicando por uma potência de 10, ou 100, ou 1000, tá? Então, vou multiplicar aqui por 10, ó. Vai ficar 10 vezes x e 10 vezes aqui 0,2222, parará, parará. 10 vezes x é 10x. Quando eu multiplico um número por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita. Então, ela estava aqui, agora ela vem para cá, ó. Então, vai ficar 2,2222, tarará, tarará. Certo? Essa aqui eu chamo de equação 2 e essa aqui eu chamo de equação 1. E agora, para resolver o meu problema, eu vou subtrair a equação 2 menos a equação 1. Então, eu vou colocar assim, ó. 10x igual a 2,2222 menos aqui, ó, x igual a 0,2222. Subtrai. 10x menos x, 9x.
Essa parte decimal aqui, ó, pode cancelar, porque ela vai zerar. E vai ficar aqui só 2 menos 0, que dá 2. Agora, é uma equação do primeiro grau que vocês já sabem resolver. Esse 9 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 2 nonos. Isso aqui, essa dízima periódica aqui, gente, ela é uma dízima periódica simples. Por que que ela é uma dízima periódica simples? Porque a parte inteira dela é um zero. E depois da vírgula só tem o mesmo número se repetindo. Então, olha, por exemplo, aqui qual é o período dessa dízima? Se eu for escrever ela de forma abreviada, ela fica assim, ó. Só tem um número se repetindo. Então, a geratriz dela vai ser esse número sobre 9. Isso vai sempre acontecer quando a dízima é simples. Se começar aqui com 0 e depois da vírgula tiver, por exemplo, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, aí a geratriz dela vai ser 10 sobre 99. Se fosse 0,123, 123, 123, 123, seria 123 sobre 999, a geratriz, tá? Isso é quando a dízima é simples. Você não precisa nem fazer esse monte de conta. Quando é, professora, que eu vou saber que a dízima é simples? Quando na parte inteira for 0 e depois da vírgula não tiver nenhum outro número além do número do período, que é o número que está se repetindo. E aí, quando isso acontecer, é só pegar o número do período sobre 9, se for só um algarismo, sobre 99, se forem 2 algarismos, sobre 999, se forem 3 algarismos após a vírgula, tá? Agora aqui, ó, letra B. 2,777. Ó. Tem várias maneiras de resolver essa outra aqui. Eu vou mostrar uma para vocês. Eu vou separar a parte inteira da parte periódica, transformando em uma adição. Então, vai ficar assim, ó, 2 mais... Eu tirei esse 2 daqui, ficou 0. 0,77777, tanto de 7 que você quiser, tá? Então, eu transformei essa dízima aqui em uma adição de 2 números. Um inteiro, que estava antes da vírgula, e o periódico. Então, 2 mais 0,77777 vai dar esse mesmo número que estava aqui. Então, agora eu pego a geratriz dessa dízima. Vai ficar 2 mais. Observem que essa dízima aqui, ela é simples, como essa. Então, o processo aqui vai ser o mesmo e você vai chegar numa fração como essa, ó. O número que está se repetindo, 7, como só é um número, então fica 7 sobre 9. Agora, isso aqui é um número misto, tá? Conserva aqui o denominador. Multiplica aqui, ó. 2 vezes 9, 18, mais 7, 25. Então, a geratriz dessa dízima aqui é 25 nonos. É bom que você identifique quando a dízima é simples, porque quando você identifica que ela é simples, você não precisa fazer todo esse cálculo aqui, porque você já sabe como que vai ficar a geratriz dela, tá? Essa aqui, ó, a letra C. 8,10, 10, 10. Ó, vejam que aqui são 2 números, mas eu vou fazer usando esse mesmo método aqui, ó. Eu vou separar a parte inteira da parte decimal. Tá? Separei a parte inteira da parte decimal. Aqui ficou agora uma dízima simples. Você consegue me dizer qual é a geratriz dela?
Quantos números nós temos aqui repetindo no período? Ó, o período dela aqui é 10. Então, a geratriz dela vai ser o quê? 10 sobre 99. Se você quiser chegar nesse valor, é só fazer esse mesmo processo aqui de cima, tá? Agora, eu pego aqui, ó, repito o denominador, multiplica aqui 99 vezes 8, deixa eu multiplicar bem aqui, 72, 79, 792 mais 10. Vai dar 802 sobre 99, tá? Essa é a letra C. Letra D. 5,1666. Tá? Aqui, vejam que tem um número que não faz parte do período dessa dízima. Esse número 1, tá? Ele não devia estar aqui, porque aqui nessa parte só tem que ficar o período da dízima, que no caso aqui é o 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que x, essa aqui não dá para fazer dessa forma simples, tá? Eu vou dizer aqui que x é igual a 5,1666. Aí eu vou multiplicar os dois lados aqui por 10. Por que eu vou multiplicar por 10? Porque eu quero tirar só um número daqui. Então, vai ficar 10 vezes x igual a 10 vezes 5,1666. Então, aqui vai ficar 10x igual, multipliquei, ó, vai uma casa para a direita. Então, vai ficar 51,66666, tá? Agora, vamos fazer essa parte aqui desse mesmo jeitinho que a gente fez essa, tá? Pra gente ver qual é a fração que vai ficar aqui, qual é o número misto que representa essa parte. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10x vai ser igual a 51 mais 0, tirei o 51, fica 0. Aí, eu boto só a parte da dízima. 6. Ui, gente, desculpa, vocês não estavam vendo. Tá, ó. Multipliquei por 10, a vírgula deslocou uma casa, então ficou 51,66666. Agora, aqui, ó, eu separo a parte inteira da parte decimal. Então, ficou 51 mais... Aí, eu tirei o 51, boto o 0. Repete o resto da dízima. Essa aqui, vocês já sabem qual é a geratriz dela, não sabe? Já expliquei pra vocês, quando a dízima é simples, como é que fica a geratriz? Vai ficar 6 sobre 9. Vamos resolver agora essa equação aqui, tá bom? MMC entre 1 e 9. 9 por 1 dá 9 vezes 10. 9 por 1 dá 9 vezes 51. 51 vezes 9, 459. 9 por 9 dá 1 vezes 6, 6. Agora, cancela aqui. Fica 90x igual 465, somando. 90 agora passa dividindo. Tá? Então, fica 465 sobre 90. Dá pra gente simplificar aqui por 5, tá? Se você quiser aqui, dá pra simplificar. Deixa eu ver aqui, 9 sobra 1, 15. Vai ficar 93. E 90 por 5, 18. Tá? Ficou muito longo esse vídeo. Eu vou voltar com a segunda parte do exercício em outro vídeo, tá? Tchau, tchau. Olá, queridos. Vamos lá para a segunda parte
parte do nosso exercício. Agora as últimas questões. Vamos ver se dessa vez o vídeo não fica tão longo, né? Mas não vou nem prometer. A sexta questão da nossa atividade tá pedindo para a gente fazer uma comparação entre essas frações e esses números decimais. Então, comparar é dizer aqui, no caso, quem é maior que, quem é menor que, ou se são iguais, né? Se forem iguais, a gente vai dizer que são iguais. Se quem for maior, quem for menor, aí a gente utiliza os símbolos apropriados para fazer esta comparação. Quando a gente vai comparar duas frações, existem aí duas regrinhas, três regrinhas para a gente fazer essa comparação. A primeira, ela diz que se os denominadores forem iguais, a que tem maior numerador será a maior fração, tá? Quando os denominadores são iguais, a que tem maior numerador será a maior fração. Quando elas têm numeradores iguais, a maior será a que tiver o menor denominador, tá? Tipo assim, ó, se eu tenho, por exemplo, 2/3 e 5/3, elas têm o mesmo denominador. Então, a maior será a que tiver maior numerador. No caso, essa aqui, ó, é a maior. Agora, se for ao contrário, se os numeradores forem iguais, aí a maior é a que tem menor denominador. Vejam, por que isso aqui é verdadeiro? Se eu dividir 2 por 3, vai dar 0,6. Se eu dividir 5 por 3, vai dar 1,6. 1,6. Então, essa aqui será maior do que essa. Então, se os denominadores forem iguais, a que tem maior numerador é a maior fração. Agora, se os numeradores forem iguais, a que tem menor denominador é a maior fração. Por exemplo, se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Se eu dividir 3 por 5, vai dar 0,6. Então, 1,5 é maior, tá? Então, ó, denominadores iguais, quem tem maior numerador é a maior fração. Se os numeradores forem iguais, quem tem menor denominador será a maior fração, tá? Quando é tudo diferente, tanto em cima quanto embaixo, aí a gente tira a MMC, procura as frações equivalentes com o mesmo denominador e aí depois faz essa comparação aqui, tá? Só para recapitular lá da sexta série, que faz muito tempo que vocês passaram por lá. Então, nesse caso, na letra A, nós temos aqui numeradores iguais. Então, quem tem o menor denominador será a maior fração. Então, o sinal de maior vai ficar aqui, ó. Você sempre coloca essa abertura pro lado do maior número, tá? Pro lado do maior número. Então, aí você não erra. Então, 33/22 é maior do que 33/24, tá bom? Aí você pode pensar, ó, aqui 33 foi dividido para 22 pessoas, vamos dizer assim. Aqui foi dividido para 24, então aqui deu mais, né? Agora, nesse caso aqui, ó, que são diferentes, veja como proceder. Nós tiramos o MMC entre os denominadores. Vou colocar aqui embaixo. Lembram como se tira MMC? Vou fazer aqui para vocês recordarem, ó. Entre 4, 5 e 6. Só da parte de baixo, tá? Que você tira MMC. Como tem número par, começamos por 2. 4 por 2 dá 2, 5 não dá, 6 por 2 dá 3.
Continua por 2. 2 por 2 dá 1. 5 não dá. 3 não dá. Não tem mais por 2. Agora vai por 3. Repete. 5 não dá por 3. 3 por 3 dá 1. Agora por 5. 5 por 5 dá 1. Agora você vai multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, MMC é 60. Esse 60 vem pra cá, ó. Agora eu pego 60 dividido para 4 vai dar 15. Vezes 3, 45. 60 dividido por 5 vai dar 12. Vezes 4, 48. 60 por 6 vai dar 10. Vezes 5, 50. Então, aqui, ó, denominadores iguais. 45 é menor do que 48 e 48 é menor do que 50. Então, você vai colocar aqui, ó. Tá? Na letra C. Agora, a letra C, observe que aqui nós temos sinais negativos, tá? Isso faz diferença. Quando os números são negativos, quem tá mais perto de zero é maior. Então, vamos aqui, ó. 2 quartos e 7 quintos. Não vou fazer mais o cálculo do MMC, tá? Aqui vai dar 20. 20 dividido para 4 dá 5 vezes 2, 10. 20 dividido para 5 vai dar 4 vezes 7, 28. Quem é que tá mais perto de zero aqui? É o 10 ou é o 28? É o 10, né? Então, aqui, ó, menos 10 vinteavos é maior que menos 28 vinteavos. Agora, aqui, vejam bem. Quando os números estão na forma decimal, nós vamos observar a parte inteira primeiro. Se ela for igual, se elas forem iguais, aí você vai para os décimos. Se forem iguais, vai para os centésimos. Se forem iguais, vai para os milésimos. Então, chegou aqui nos milésimos, você tá vendo que aqui é 4 e aqui é 3. Então, aqui vai ser maior do que aqui, apesar de ainda ter número aqui pra frente, mas esse aqui já vai ser maior, tá? Aqui, parte inteira é igual, décimos são iguais, centésimos são iguais, milésimo, aqui não aparece os milésimos, tá subentendido que é 0, e aqui é 4. Então, ó, aqui é 4, aqui seria 0. Então, esse é maior. Agora, quando são negativos, o que está mais perto de zero, ou seja, o menor número acaba se tornando maior, né? Então, aqui, ó, igual os inteiros, os décimos são iguais, centésimos são iguais, e aqui, milésimos, esse aqui, ó, tem mais do que esse. Só que como eles são negativos, esse aqui tá mais perto de zero, porque ele é menor. E aí, ele acaba se tornando maior, tá? Quando dois números são negativos, o maior é aquele que tá mais perto de zero. Se eles não fossem negativos, esse número seria maior do que esse. Mas como eles são negativos, esse é maior que esse. Agora, aqui... Aqui é uma dízima periódica. Se essas reticências aqui quer dizer que ainda tem 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, infinitamente. E aqui só vai até 3 casas, ó. Se eu for dividir, se eu for escrever esse número aqui na forma decimal, ele vai ficar assim, ó. 3 números após a vírgula. Só que esse aqui tem mais números. Então, ó, ele é maior.
Esse aqui, se eu for dividir 2 por 3, vai dar 0,666, é uma dízima periódica, tá? Só que como eles são negativos, quem tá mais perto de zero é esse aqui. Então, ele será maior. Se eles fossem positivos, esse seria maior, tá? 4 sétimos e 0,5. Se eu for dividir 4 por 7, ó, não dá. 40, dá 5, 35, né? Sobra 5, não dá. 50, vai dar 7, sobra 1. 10, vai dar 1, sobra 3. Aqui já deu pra ver que 4 sétimos é maior. Ó, só essa quantidade que eu tô colocando aqui, né? É maior do que essa, porque aqui nos centésimos não tem nada, é 0, e aqui é 7. Então, ó, tá? Essa é a resposta. Nossa, gastei 11 minutos para explicar só isso aqui. Misericórdia. Mas vamos adiantar agora nessa, porque essa é muito simples. É só para representar em forma de intervalo. Melhor, representar na reta real os intervalos. Aqui, esse intervalo, eu leio assim, ó. O colchete está virado para dentro, então ele é fechado em 2. Aqui também está virado para dentro, é fechado em 8. Então, eu só traço aqui a reta. Fechado, eu pinto a bolinha. E aqui eu coloco o 2 e o 8. Só isso. Aqui, virado para dentro tá fechado, virado para fora tá aberto. Então, fechado em menos 6, eu pinto a bolinha. Aberto em menos 1, eu deixo a bolinha sem pintar. Pronto. Na letra C, x é maior do que 2 e é menor do que 5. Como é maior e menor, é aberto o intervalo. Então, eu coloco aqui, ó, aberto em 2, aberto em 5. Quer dizer, o 2 e o 5 não fazem parte aí desse intervalo. Aqui, maior que 3, x é maior do que 3 e é menor ou igual a 7. Maior que 3 fica aberto. Menor ou igual fica fechado. Pinta a bolinha. Aqui, fechado em 0, ó, virado para dentro, fechado. Aberto em mais infinito. Sempre pro lado do infinito é aberto. Então, eu coloco aqui, ó, fechado em 0. E aqui eu coloco mais infinito. Que eu já sei que ele vai seguir. Não tem essa outra extremidade. Na letra F, x é maior ou igual a menos 1. Maior ou igual fica fechado em menos 1. E os números maiores do que ele estão para cá, ó. Então, vai para mais infinito. Pintar aqui no meio dos intervalos que eu tava esquecendo, ó. Ok? Esse aqui, letra G. Maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 2. Então, eu coloco aqui, ó, fechado, porque tá maior ou igual. Fechado, porque está menor ou igual. Então, essa aqui é a representação, tá? Ó, essa já foi melhor, foram só 3 minutinhos, 2 minutinhos. Ok, a oitava questão, você pode resolver usando intervalo, ou no caso aqui vai ser com intervalo, porque tá dentro do conjunto dos números reais. Então, não dá pra gente fazer enumerando os elementos. Então, veja só. Conjunto A união B. Eu vou usar união de intervalos. Ó, só copiar aqui o intervalo A. O intervalo A fechado, ó, x maior ou igual a menos 1. Então, fechado em menos 1.
fechado em 2, ó. Maior igual, menor igual, então, fechado. Agora, o intervalo B, maior ou igual a 0, aí o 0 eu tenho que colocar entre menos 1 e 2, para poder dar certo o meu cálculo. Então, eu coloco aqui no meio, ó. Menor ou igual a 5. 5 tá depois do 2 na reta real, então eu coloco mais para cá. Então, aqui é intervalo A, intervalo B. Agora sim, a união. Para determinar a união, ela pega tudo. Ela reúne tudo. Então, eu pego a extremidade de cada lado. O último número que está de cada lado é que vem para o meu intervalo para representar a união. Então, eu vou pegar aqui, ó. Fechado em menos 1. E desse lado, eu pego aqui, fechado em 5. Então, aqui é a união, ó. Nesse intervalo tá quem vai de menos 1 até 2, ó. E tá quem vai de 0 até 5. Então, eu uni os dois intervalos. Essa é a letra A. Agora, a letra B é a interseção entre eles. A interseção é o que está nos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, eu vou aproveitar o mesmo que já está aqui, tá? Então, o que tá nos dois ao mesmo tempo. Esse menos 1 não faz parte desse intervalo que vai de 0 a 5. Mas o 0 faz parte também desse intervalo que vai de menos 1 a 2. Então, ele vem para cá, ó. Ele vai estar nos dois intervalos. O 5 não tá nesse intervalo que vai de menos 1 a 2. Mas o 2 tá nesse intervalo que vai de 0 a 5. Então, ele vem para cá, para essa interseção. Gente, eu não sei se vocês estudaram isso aqui o ano passado, né? Mas era conteúdo do ano passado, tá? Intervalos reais. Letra C agora. D menos A, união B. Então, eu vou colocar aqui o intervalo D e o intervalo A. Ó, intervalo D, maior que menos 3. Maior é aberto. E os números maiores estão para cá. Intervalo A. Intervalo A é esse aqui, ó. Mesmo que a gente já colocou aqui, menos 1 está mais adiante do menos 3. Então, ele vai ficar aqui, ó, fechado em menos 1, fechado em 2. Agora, eu vou pegar o intervalo D menos A. D menos A é o que está em D e não está em A. Então, o que que tá nesse intervalo que não está, que tá nesse intervalo que não tá nesse? Vou aumentar aqui um pouquinho, que é para vocês visualizarem melhor. Ó, esse pedaço aqui, ele está só em D e não está em A. Então, eu pego aqui, ó, aberto em menos 3. Aqui, como está fechado em 1 e eu não quero que tenha em A, então aqui eu vou colocar aberto. Tá? Então, esse pedaço aqui tá em D, não tá em A. Mas nós temos um outro pedaço também que está em D e não está em A, porque o intervalo A termina aqui, ó. Que é esse pedaço aqui, daqui pra frente. Como o 2 tá no intervalo A e eu não quero ele, então eu coloco aberto em 2 e vai pra cá, ó. Tá? Então, esse pedaço aqui é o D menos A. É esse aqui e isso aqui, tá? Aí, ele quer para unir com o intervalo B. Então, aqui embaixo, eu vou colocar o intervalo B.
O intervalo B é fechado em 0. Fechado em 0 e fechado em 5. Fechado em 5. Agora sim, a união entre esses dois, ó. A união entre esses dois. A união junta tudo. Então, vai pegar desde aqui, ó. Aberto em menos 3. Aberto em menos 3. Aí, viria até aqui no final, ó. Até mais infinito, passando por tudo. A única diferença é que esse menos 1, ele não está aqui e nem aqui. Então, vai ficar... eu vou colocar a resposta assim, ó. X pertence aos reais, tal que X é maior que menos 3 e X diferente de menos 1. Porque esse menos 1 aqui, ele tá aberto, ele não tá aqui nesse intervalo, ele é aberto, então ele não faz parte de nenhum dos dois intervalos. Então, vai começar daqui do menos 3, só que pula o menos 1 e vai até mais infinito. Esse aqui é um exemplinho um pouquinho mais complexa a análise dele, tá? Então, é essa aqui, a resposta. Agora, a letra D. A letra D é simples para fazer. Você vai colocar os 4 intervalos e pegar o que tiver nos 4 ao mesmo tempo, porque tá pedindo a interseção. Então, gente, incrivelmente já tá com 22 minutos. Meu pai do céu, nem comecei direito, já tá acabando o tempo. Intervalo A. Cadê? Fechado em menos 1. Fechado em 2. Que é o A. Intervalo B. Fechado em 0 e em 5. O 0 vai estar mais para cá. O 5 mais para cá. O intervalo C vai estar aberto em 1. Aqui, ó, o 1 vai estar entre o 0 e o 2. Aberto. Fechado em 4, vai estar, aliás, menor que 4, vai estar aberto. E o 4 tá entre 2 e 5. Vem aqui. E a letra C, o intervalo D, maior que menos 3. Menos 3 vai estar aqui antes do menos 1. E vai pra cá, ó. A minha resposta, a interseção entre todos eles, será o que tá em todos os intervalos ao mesmo tempo. Então, vamos avaliar, ó. Esse menos 1 tá fora desse intervalo, tá fora desse. O menos 3 tá fora de todos esses. O 0 tá fora desse. Agora, esse 1 aqui, ó, tá em todos. Então, ele vem aqui, ó, aberto em 1. Ele tá em todos os intervalos. Do menos 1 ao 2 passa pelo 1. Do 0 ao 5 passa pelo 1. E aqui do 1 ao 4. Agora, essas extremidades aqui, ó. Esse 5 não tá nesse intervalo. Esse 4 não tá nesse intervalo. Agora, esse 2 tá nesse, tá nesse, tá nesse. Então, ele vem pra cá. E ele será a resposta. Então, a interseção entre os 3 intervalos é aberto em 1 e fechado em 2, tá? Então, essas aí são das operações com intervalos reais. Voltando aqui, agora nós vamos para a 9ª questão. Expressõezinhas aqui numéricas para a gente resolver. Essa vai ser mais rápido, eu acredito. A letra A.
38 menos 6 vezes 4 menos 28 dividido por 2. Nós já revisamos um pouquinho de expressão numérica, né? Então, a gente já sabe primeiro multiplicação e divisão na ordem que aparece. Por último, adição ou subtração na ordem que aparece. Então, nós vamos resolver aqui, ó. Eu repito 38. 6 vezes 4. 28 dividido para 2. Subtraindo aqui 38 menos 24, 14, menos 14, 0. Letra A. Letra B. Aqui, como tem parêntese, primeiro se resolve o parêntese. 38 menos 6, 32. Vezes 4, menos 28, dividido por 2. Multiplicação, subtração. Primeiro multiplica. 32 vezes 4, 128. Menos 28, dividido por 2. 128 menos 28, 100, dividido por 2. 50. Tá? Essas aqui são as expressõezinhas letra A e B. Vamos para a letra C. A letra C, menos 22,6 mais 7,8. Operação com número decimal. Operação com número decimal. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e aí você subtrai 22,6, 7,8. Lembrando que quando você vai somar ou subtrair números decimais, você tem que deixar a vírgula alinhada. Por que que você tem que deixar ela alinhada? Porque aí você vai somar parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal, né? Aí, no caso, décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo, unidade com unidade, assim por diante. Então, aqui a gente vai pedir emprestado. Vai ficar 16 menos 8. E aqui 21 menos 7. Então, vai dar 14,8. Tá? Essa é a letra C. A letra D. A letra D. Menos 5x vezes menos 3y vezes 4. Aqui não tem bicho, né? Só multiplicação. Menos vezes menos é mais. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 4, 60. X vezes y, xy. Letra D era só isso. Letra E. Menos 15 vezes menos 6, menos 10 vezes menos 3. Ó, vamos resolver aqui e aqui primeiro. Menos vezes menos dá mais. 15 vezes 6 dá 90. Menos vezes menos dá mais. 10 vezes 3, 30. Esse menos aqui é esse, tá? Esse 2 aqui deu positivo, então com esse fica negativo. Resultado, 60. Tá? Letra F. Essa letra F aqui é brincadeira, né? 5 vezes 10 menos 4. Ó, 50 menos 4, 46. Letra G. 4 que multiplica 6 menos 5x
Menos 2 multiplica 2x menos 12. Aqui a gente vai aplicar primeiro propriedade distributiva para eliminar os parênteses, ó. 4 vezes 6, 4 vezes 5. Menos 2 vezes 2x, menos 2 vezes menos 12. Aqui eu vou só juntar os termos semelhantes, ó. Esses dois podem ser juntados. Então, sinais iguais, conserva o sinal e soma. E esses dois que não tem variável, a gente junta também. 24 mais 24. 48. Tá, essa é a resposta da letra G. Agora a letra H. Três menos 5x vezes 2 menos 4y. Aqui, olha, eu vou multiplicar o 3 por todo mundo que tá no outro parêntese. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Agora, o menos 5x também vai multiplicar todo mundo que tá no outro parêntese. Menos 5x vezes 2. Menos 5x vezes menos 4y. Menos vezes menos é mais. 20x, y. Tá, ó. 5x vezes 4y. 5 vezes 4 é 20. X vezes y é xy. Aqui não tem mais nada para fazer. Não temos aqui termos semelhantes para juntar. Não tem nenhum outro que tenha só x, não tem nenhum outro que tenha só y, não tem nenhum outro que tenha xy, não tem nenhum outro que não tenha variável. Então, não tem termos semelhantes para, tá? Não tem mais o que fazer. Letra I. Menos 5, x menos 4, mais 2, 2 menos 3x. Vamos eliminar primeiro o parêntese. Então, eu vou repetir aqui. 2 vezes 2 são 4. 2 vezes menos 3x dá menos 6x. Ó, 4 menos 4 é 0. Aqui dentro ficou x menos 6x. Sinal diferente, subtrai. 6 menos 1, 5. Agora, menos vezes menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Tá? Letra J. 3 menos... Eu não acredito que eu botei isso aqui, não. 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Sinal diferente, conserva o sinal do maior, subtrai. Menos 13. K. 4 mais 3 vezes x. 4 mais 3 vezes x, 3x. Aqui não dá para somar, ó, fica só desse jeito. Não tem termo semelhante. Letra L. 7 vezes menos 2 vezes x. 7 vezes... Menos 2 vezes x é menos 2x. 7 vezes menos 2x, menos 14x. Tá? Pronto, essa é a questão 9. A questão 10... 10 e 11, probleminha, né? Você possui R$300 em sua conta bancária, que dispõe de um sistema de cheque especial. Cheque especial é um dinheiro lá que os bancos colocam na nossa conta para a gente usar numa emergência. E na hora que cai dinheiro na nossa conta, ele já desconta automaticamente, né? Se a gente tiver usado. Então, você tem R$300... Você tem R$300 na sua conta bancária.
Se der um cheque no valor de 460, qual será seu saldo bancário? Então, você tem só 300. E vai sair 460 de um cheque. Então, aqui, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Você vai ficar com o saldo devedor de R$160, tá? Sócrates morreu 399 antes de Cristo. Então, antes de Cristo é negativo. Rafael concluiu a tela a Escola de Atenas em 1510 depois de Cristo. Então, depois de Cristo. Quanto tempo após a morte de Sócrates a pintura foi concluída? Então, nós vamos fazer aqui uma diferença, na verdade. Sempre a gente pega o último ano menos, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Não vai ficar assim não, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, tipo, fazer uma diferença. O ano que a tela foi concluída, menos o ano do nascimento do rapaz lá, que foi menos 399. Então, vai ficar 1510, menos vezes menos, mais 399. Então, quantos anos depois? 9, 10 vai 1, 9... 1909 anos depois do nascimento depois da morte de Sócrates. Beleza? 36 minutos. Beijo.